Boa noite. As crianças vão sair agora para ter um culto na linguagem delas. Então elas estão saindo. Enquanto isso, eu sei que nós temos visitantes. Olha, a gente não falou de vocês, mas sejam bem-vindos. Tendo pessoas aí nos visitando, é isso mesmo. Vamos ouvir a palavra do Senhor hoje. Você que está aí também na rede social, Deus te abençoe. Vamos então, olha as crianças saindo, olha lá, tá vendo? As crianças saindo. Isso que tem barulhinho aqui no fundo. Vamos lá. Meus irmãos, eu acabei não conseguindo, na verdade eu me esqueci de trazer as fotos da consagração lá do pastor Misael de Boninal, que eu tive lá no sábado. Eu vou trazer domingo que vem, me perdoem, foi uma distração minha mesmo, e parece que a semana foi rápida e eu não pensei nisso, então só pensei hoje de manhã e não deu para fazer. Então a semana que vem eu trago para vocês um breve as fotos lá, mas foi muito bem, tá bom? Ele agora tem um pastor lá em Boninal, lembrando que em Boninal, Bahia, é uma cidade, e um povoado desta cidade chama-se Conceição do Boninal. O nosso querido pastor Carmesino era de Conceição do Boninal, que hoje é o filho dele, o Angelísio, que está tomando conta, mas Boninal é uma igreja na cidade de Boninal, e ela está hoje agora sob a direção do pastor, Misael, tá bom? Mas domingo, se Deus quiser eu trago, e daí nós vamos conversar um pouco, mostrar pelo menos para os irmãos, quem é o pastor, um pouco do que foi lá. O pastor Ismael esteve comigo lá, o pastor Eduardo Bittencourt, que é quem organizou, foi bom, mas eu falo um pouco mais do domingo que vem, tá bom? Vamos lá, hoje eu queria estudar um pouco com os irmãos o livro de Oséias. Abra aí sua Bíblia no livro de Oséias. Pode abrir no capítulo 1 mesmo? Não, capítulo 6, eu vou ler o 1, depois eu vou para o 6, mas eu vou, só para saber quem é, então vou lá, eu vou abrir capítulo 1, verso 1 e 1, só para falar de Oséias, tá bom? Olha, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Mas eu gostaria que os irmãos fossem para o capítulo 6, que vai ser a mensagem de hoje. Nós vamos pensar no capítulo 6, apenas os versículos 1 e 2, eu vou fazer bastante textos hoje, vou levá-los a bastante texto, mas o nosso tema central está em Oséias, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Esse é o tema, mas vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja que estamos aqui para te louvar, as pessoas que nos visitam aqui ou que nos assistem. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e toque nos corações nesta noite. Clamo, Senhor Deus, mais uma vez, pela IBF do sábado, te peço, Senhor Deus, que hoje haja salvações, haja conversão de almas, que nós possamos mudar nossa vida, Senhor, e restaurar a nossa pureza espiritual. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos lá, quero falar deste nome, esse homem chamado Oséias, e da situação que ele estava vivendo. Oséias, irmãos, quer dizer salvação, na verdade é Josué, tanto que quando manda os espias, você vai lá ver em Números 13, eu não vou ler, quando está mandando os espias, Josué era Oséias o nome dele, que Oséias, Josué é o mesmo nome, e Moisés chama de Josué, tá? Então é o mesmo nome, salvação, e é um nome de Jesus. Ele é um profeta pré-exílico, tá? Ele é antes do exílio, ele está lá no reino do norte. Vamos lembrar, tem 2 reinos, reino do norte, formado por 10 tribos, às vezes chamada de Efraim somente, mas as 10 tribos. Reino do sul, Benjamim e Judá, chamado reino de Judá. Ele está no reino do norte, mas nas profecias deles ele fala para o reino do sul, ele fala para o Egito, ele fala para algumas pessoas lá, mas
o foco dele é o reino do norte. E o que estava acontecendo lá? Eu vou ler algumas coisas aqui que eu grifei, eu nem anotei, mas para você ter uma ideia, se você quiser, não vou estudar esses temas, só para você ver como é. Situação política do Reino do Norte, como estava. No capítulo 3, verso 4, diz: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode e sem terafim. Se você pegar, deixa eu ver aqui, verso 18 do capítulo 4, a sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente, certamente os seus governadores amam a vergonha. Oséias escreve isso por volta do 740, antes do 722, mas por ali antes de Cristo. Mas quando eu li, eu fiquei pensando, eu acho que ele escreveu em 2024, hein? Luxúria, irmãos, não tem nada a ver com luxo. Luxúria é sensualidade. O mundo estava, aquele reino estava assim, como parece com os dias atuais. Quer ver que interessante? Capítulo 4, verso 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Interessante, né? Nós estamos numa campanha de que você pode ter os relacionamentos sem filhos, até porque pessoas do mesmo sexo que não podem reproduzir. Nós temos que pensar no que o profeta está falando. E olha aqui, comerão, mas não se fartarão. A gente come, daqui a pouquinho descobre de que essa comida não nos ajudou em nada, e muito piorou. Ficamos com uma crise alimentar. Que estranho! Parece que esse homem está escrevendo em 2024. Viram as aberturas das Olimpíadas? Tinha o famoso quadro lá de Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, cheia de drag queens, aqueles homossexuais vestidos de mulher, satirizando o cristianismo. Não brinque com os franceses não, eles já fizeram isso com o Islã, só que daí morreu. Quando eles fizeram, lembra? Mataram todo mundo, mas o cristão não, porque o Islã é a religião da honra, e o cristianismo é a religião do amor. Então, sabe por que eles vão bater na gente? Porque nós vamos dar a outra face, nós vamos acusar, nós não vamos matar ninguém, a gente não mata. O cristianismo, ele cresce com a morte nossa, e não dos outros. A gente não mata as pessoas, a gente morre pela causa. Mas está acontecendo a mesma coisa que acontecia lá. Aqui não é a mesma coisa? As pessoas, como eu disse, temos homossexuais, falando, é só ciência, não tem como reproduzir. Tem que pegar de alguém, eu pego um óvulo, mas tem que pegar de alguém, não tem jeito. Então, era o que acontecia lá. Tinha luxúria, tinha os hormônios, o problema é que não se reproduzia. Os governadores amavam a vergonha. Por quê? Porque os governadores que eu falo, os governantes, não o nosso governador ou o nosso presidente, não. Quem governa? Por que amam a vergonha? Porque fazem as coisas erradas e se gabam. Não parece que está muito atual esse profeta Oséias? Você notou? Eu vi só uns lances da abertura das Olimpíadas lá, mas tem até um cavalo lá, sabe, que apareceu de ferro. Sabe que o nosso especialista aqui se chama Neil, né? O pastor Neil, ele vai falar do Apocalipse. Aquele cavalo tinha alguma coisa lá de Apocalipse. Será que o anticristo, não é aquele lá que vem num cavalo? Irmãos, aquilo é cheio de símbolo. Não se iluda. Não se iluda. A coisa que está acontecendo é a mesma do que aconteceu há praticamente 3.000 anos atrás. É a mesma coisa. E aí, olha o que diz. Quer ver? Olha, eu vou pegar um pouco mais. Capítulo 4, verso 2.
só permanecem o perjurar, né, o juramento falso, as promessas falsas, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Fazem violência e um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Ué, parece um jornal que de vez em quando a gente vê. É um ato sanguinário atrás do outro. Irmãos, esse homem aqui assistiu alguma rede de TV, que eu não vou falar o nome aqui, mas devia ser, é um ato atrás do outro. Já notaram isso? Olha como isso está absurdamente. E olha o que mais. Tem pessoas boas? Tem. Mas olha o que ele diz, capítulo 6, verso 4. Que te farei, ó Efraim? Efraim aqui representando o reino do norte. Que te farei, ó Judá? Representando o reino do sul. Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Estranho, não é assim mesmo? As pessoas são boas, mas a bondade delas passa igual o orvalho. Vem e some. Irmãos, eu fiquei lendo aqui, falei, Osés escreveu em 2024. Estamos vivendo a mesma época. E quando ele fala aqui, quando ele está falando, ele fala também dos milagres que os deuses falsos faziam. Você quer ver? Verso 12 do capítulo 4. Capítulo 4, verso 12. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se apartando da sujeição do seu Deus. Não estamos num momento meio místico de idolatria? Na verdade, o profeta Oséias, ele denuncia, e aí ele está denunciando o povo de Israel, e eu queria que nós, não somos o povo de Israel, somos a igreja de Deus, mas vamos pensar, vamos ouvir isso como uma aplicação, como se fosse para nós. Capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Por quê? Porque o povo de Israel, e eu vou aplicar isso, o povo de Deus tem uma responsabilidade. Não precisa de ficar brigando. Nós precisamos de voltar aos nossos olhos para Deus e para a sua lei. Precisamos de bater nessa tecla. O mundo que jaz do maligno, quer destruir o quê? Quer destruir sempre a Bíblia. É sempre isso que eles querem destruir. Porque tirou a Bíblia, tira a fé, tira a base, tira Jesus Cristo, porque a Bíblia fala de Jesus Cristo. Então, cuidado, nós temos de tomar cuidado no nosso dia a dia. Irmãos, nós temos aqui os programas de leitura bíblica nessa igreja. Se você não é membro, mesmo você não sendo membro, visitante, você pode pegar. Porque, irmãos, nós temos que ler a palavra e fazê-la cumprir. Eis que vai ser a solução. Olha, já disseram que solução seria educação, né? Não. O pastor Neil falou, estudou na USP. E ele deu um exemplo que eu guardo até hoje, faz muito tempo que ele falou isso. Se educação resolvesse, não precisava de pôr trave nas bicicletas lá na cidade universitária. Lá é gente educada, mas só uma bicicleta. Não. Já disseram que é o dinheiro. Recentemente falei com uma pessoa, o policial, às vezes tem policial corrupto porque ganha pouco. Eu falo, puxa, então os políticos estão perdidos, porque eles ganham muito e continuam sendo. Não é, irmãos, não é. Não é o dinheiro, não é a educação. Aqui é porque nós nos afastamos do nosso Deus. Na verdade, é isto que acontece. Afastamos do Deus, juntamos dinheiro, juntamos bens, um falso progresso, mas falta o quê? Capítulo 5, verso 6. Sempre em Oséias, hein? Eu não saí de Oséias por enquanto, tá bom? Por enquanto. Então irão com seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão, ele se retirou deles. Porque o Senhor não vai aceitar. Agora você que é cristão aí, irmãos,
Agora nós temos o cassino online, que chama de bet. Bet alguma cassino, isso é cassino. É cassino. É cassino. Você está buscando dinheiro. E sabe o que acontece? Quando você está sozinho, hein? E aí? Tem que tomar cuidado, irmãos. As tentações estão aí, estou sem dinheiro. E olha como é interessante. Eu tive que ver isso, hein? Mas eu não joguei não, se preocupa não. Mas eu vi lá. Você já começa, acho que com 100, ele te dá dinheiro. Você já notou que ele te dá dinheiro para você começar. Aí você fala, eles são legais. Sabe, lá em Minas, lá onde o meu sogro tinha um sítio, né? Os meninos também faziam isso com os passarinhos. Eles punham um negócio assim, punham um monte de comida para eles, eles ofereciam uma comidinha. O problema é que depois ele ficava preso. Os meninos lá, a gente chama de armadilha, chama de arapuca. E eu, em vez de colocar, esses negócios para mim são bete arapuca. Porque, irmãos, o cara está colocando arroz de baixo para puxar, vai te prender. As pessoas caem porque elas estão atrás do dinheiro. E eu me preocupo com nós, crentes. Estou falando com os membros da igreja de Vila São José, porque eu me preocupo, nós somos sociedade. De repente a gente faz alguma coisa. Só tome cuidado, não desvie. A nossa ideia é servir a Deus, pensa bem. Qualquer decisão que nós tomamos fora dos padrões bíblicos, essa decisão, ela está errada. Ela está errada. Nós temos que pensar nisso. Temos que pensar como Deus está fazendo isso conosco. Nós temos que falar do Evangelho. O pastor Neil acabou de pedir aqui, venha evangelizar, é isso. Irmãos, alguns irmãos, como eu, o pastor Neil já confessou, hoje de manhã um irmão que estava dando aula, o irmão Alexandre confessou, não foi ele, foi algum irmão lá, falou, olha, eu não sei evangelizar. E aí vamos aprender. Como é que é, pastor? Você não sabe evangelizar? Então pede a Deus oportunidade, pronto. Bom, é desse jeito, olha. Eu não sei nadar, então eu não me inscrevo nesses negócios de... Já pensou? Pastor, você se inscreveu para uma disputa de natação lá. Falou, eu não sei nadar. É verdade, mas se eu cair na água, eu posso morrer, mas que eu vou bater o braço, vou morrer, mas não vai ser na hora. Eu não vou falar, eu não sei nadar. Eu vou bater, falar, alguma coisa tem que fazer aqui. Não fica perto de mim não, que eu vou agarrar em alguém. É a mesma coisa, já que você não tem o dom de evangelismo, então fala, Senhor, me põe na água aí e me afunda. Porque daí eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que falar de Cristo. É assim que vai funcionar a nossa vida. Porque o que nós temos que fazer é levantar o Evangelho, que é isso que Oséias estava fazendo. Estava chamando o povo. Volta para o Senhor, volta para o Senhor. E o povo, sabe o que ele fazia? Não ouvia. Não ouvia. O que Paulo diz do Evangelho? Vamos lá, eu vou deixar, volta para Oséias, viu? Deixa marcado que eu vou voltar para lá. 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3, diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que está acontecendo, irmãos, é que nós temos que deixar o evangelho brilhar. E como é que Jesus Cristo falou que o evangelho vai brilhar? Ele diz que através das nossas obras, as pessoas vão ver e vão glorificar o nome do nosso Deus. Então, é hora, meus irmãos, de nós mudarmos a nossa atitude de vida. É hora de fazer isso. E olha, não estou pensando em ninguém em particular, mas pensa, talvez você seja uma pessoa muito boa na igreja, mas tem que ser bom aqui e fora, porque nós temos que ser uma pessoa só. Os sacerdotes aqui, os sacerdotes aqui estavam tranquilos, viu? Sabia? Eu vou chegar daqui a pouco nos sacerdotes lá, eu vou chegar lá no que é que estava acontecendo. Vamos primeiro ver
o que ele fala no verso que eu falei aqui, no capítulo 6, verso 1 e 2. Nós vamos chegar lá no sacerdote daqui a pouco. Mas olha o que ele diz. Ele mostra o desejo das pessoas não serem apenas religiosas. No capítulo 6, que foi o que eu falei, que nós começamos, né? Verso 1 e 2. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, e Ele nos sarará. Feriu, e Ele vai curar a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. E que te darei, ó Efraim, que te darei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. É isso que ele está falando. Era um povo que precisava voltar ao Senhor e saber que senão o cativeiro estava à porta. Não, Oséias está ali, sabe quem está crescendo ao redor? A Assíria. Você fala, mas eles não viram? Irmãos, vamos pensar nas guerras. Nós estamos no século 21. Vai para a Europa? Rússia e Ucrânia estão brigando. A Europa Oriental, Laos, Afeganistão, nem se fala, não vou nem falar. Oriente Médio também não vou nem falar, porque tem, você sabe de tanta guerra. Para onde você quer ir? Ah, não, pastor, aqui nós estamos seguros. Você sabe que nós estamos com os tanques aqui na fronteira com a Venezuela. Está aqui do lado. Irmãos, do mesmo jeito que para o povo as coisas continuavam, é a mesma história de hoje. Os governantes, o exército está preocupado, mas nós, civis, estamos vivendo como se tudo fosse resolver. Não quero ser alarmista, só quero dizer para você olhar ao redor, é assim que eles estavam. Eles estavam tudo, como diz a gíria, de boa, só que tinha um exército assírio dominando. E poucos anos depois, em 722, a Assíria toma o reino do norte e ele acaba. Ele acaba. Agora, o que nós precisamos de fazer? Ah, pastor, mas tinha o profeta lá, né, o Oséias. Ninguém ouvia esse homem. Vou colocar Oséias no século 21, hein? Ele está aqui ainda. Nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo, pensa. Estamos ouvindo? Estamos ouvindo o aviso? Olha as coisas acontecendo ao redor, olha as leis. Hoje, irmãos, olhe, vamos ter eleições daqui a pouco, hein? Então, só pense uma coisa. Ah, pastor, direita e esquerda. Eu converso com o pastor Neil sobre isso. Nossa, esquece. A luta é o mundo contra o cristianismo. Tanto faz. Esquerda e direita monta de cavalo nas nossas ideias, ele anda. Mas para eles, tanto faz. Tanto faz. Irmãos, a guerra, pode notar, o problema é, você não pode ser cristão. Vocês estão aí nas universidades, pode falar o que for. Se você falar, eu sou daquelas religiões orientais, que legal, que santidade. Eu sou daquele que baixa o espírito, então vamos respeitar. Fala que é cristão? Teve um atleta que desenhou uma figura de Cristo na prancha. Proibiram. Pode fazer o qualquer, de Cristo não. Foi proibido. Pensa, não sejamos, tolos. Aqui, Oséias fala contra o povo do Reino do Norte, você que é um estudante da escola bíblica sabe disso, o Reino do Norte e o Reino do Sul, porque Israel se dividiu em 2, depois de Salomão. Então, ele avisa o Reino do Norte, e 722 o Reino do Norte acaba pelos assírios, mas daí sobe o Reino do Sul. E aí? Aí, pastor, eles ficaram de boa, 100 anos depois, mais ou menos. Tem outro profeta, Jeremias. Vamos lá,
Jeremias 18. Jeremias, capítulo 18. Se você está em Oséias, Oséias é o primeiro dos profetas menores, você vai ter que voltar algumas páginas para trás, né? Isaías, Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Deixa eu abrir aqui, peraí, vou chegar lá. Se você ler comigo aqui, olha, a partir do verso 7, o Senhor Deus, logo depois que ele fala sobre o oleiro, que é uma figura bem famosa, que você que lê a Bíblia, né? Quero ser, tem até música, quero ser como vaso na mão de oleiro. Depois disso, no verso 7, o Senhor Deus fala assim: no momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que eu falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, e se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu coração. Curioso, parece que Jeremias também está vivendo no nosso tempo. Notou que aqui, Jeremias, Oséias, ele fala Efraim e Judá. Oséias, né? Jeremias só fala com Jerusalém, com o reino do sul, porque o reino do norte já tinha ido. Eles tinham um exemplo, mas sabe o que aconteceu? Eles não ouvem. E por que não ouvem? Porque não tem provas? Não, porque simplesmente não acreditam na palavra do Senhor e seguem os seus pensamentos. É só isso, meus irmãos, é só isso. Estamos nas discussões aí, que agora levantou, né, se as urnas são confiáveis ou não, né? Não sei, mano. Não vou entrar nessa briga. A única coisa que eu sei, a Bíblia é confiável. E o resto? Não sei. E não me interessa muito por enquanto. Porque o segredo não está na escolha de um bom governante, o segredo está em não abandonar a lei de Deus. E nós, quando nós vamos depositando a nossa confiança num governante, a gente abandona a lei de Deus. Porque eles não fazem, irmãos, eles não fazem. Oh, abram os olhos. Eu fiquei lendo isso, fiquei pensando: Senhor, abre os nossos olhos, crentes. Abre os olhos. Cara, vamos ficar brigando com direita e com esquerda. Eles estão rindo da nossa cara. Estão rindo da nossa cara. Quer ler um livro bem político? Vou fazer uma propaganda, não estou ganhando nada, hein? Lê Cartas para um Diabo, lá do C.S. Lewis. Aí ele vai dizer como é que ele engana as pessoas. É interessante a leitura daquele livro. Não seja enganado. Aquilo é um livro de imaginação, claro. É um livro de ficção, claro, uma brincadeira que fala a verdade. Mas olha aqui, não, nós vamos seguir as nossas imaginações. Nós vamos seguir o propósito do nosso coração. Por que faz isso? Irmãos, porque não conhece, não se entrega para o verdadeiro Deus que se revelou nas Escrituras e se revelou fisicamente através do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que se fez carne, Ele muda isso. Não adianta. Olha, os índices de ateísmo só aumentam. Só aumentam. Pastor, acho que eu nunca vi tanto ateu. É assim como a gente acho que nunca viu tanto suicida. Irmãos, quando mata Deus, no seu coração, você mata a esperança. Porque Jesus é a nossa esperança. Quando você tira o Senhor Jesus, você tira o caminho.
você tira o caminho da sua vida. Então pense na sua família, pense na sua vida, pense na sua igreja. Não tire Jesus. Se você tirar o Jesus, você está tirando o caminho. Não foi isso que Jesus disse. Vamos lá para João. João capítulo 14. Ah, pastor, eu já conheço, mas talvez tenha gente que não conhece. João capítulo 14. Nós agimos como Tomé. Ah, Tomé é aquele que duvidou. Não, irmãos, olha, eu vejo Tomé como aquela pessoa, ele é o público para mim, sabe? A pessoa que tem coragem, ele e Pedro, de fazer as perguntas que ninguém tem, mas todo mundo tem dúvida. Porque, pensa bem, Tomé, deixa aqui no capítulo 14, tá? Daqui a pouco eu falo de vocês, aqui eu vou falar de Tomé. Tomé é aquele que fala, enquanto eu não ver, e pôr a mão nos buracos, nos cravos dele, eu não vou acreditar. Você fala, Tomé, irmão, nós somos iguais. Vem lá, olha, a ciência provou, todo dia eu escuto isso daí, todo dia tem lá nessas internet da vida aí, até nos jornais, olha, Jesus Cristo não existiu, o êxodo não existiu, não há provas, eu estou lá atrás de provas. Vamos lá, Davi, irmãos, faz 300 anos que tiveram certeza que ele existiu, até então não tinha uma prova. Aí fala, não tinha uma prova? Não, a única prova que tinha é um povo que viveu 2000 anos acreditando nele, ou mais, 3000 anos, e eles não servem de prova. Tem que achar um pedaço de pedra. Eu estou convidando os irmãos hoje a raciocinar, a pensar e repensar sua vida. Tomé faz a pergunta que talvez você também faça. João capítulo 14, verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí Filipe é outro que entra na conversa. Por quê? Porque, irmãos, ele também tem dúvida, nós temos dúvida, e ele diz assim, no verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, a nossa religião é uma religião de fé. Nós estamos aqui porque nós temos fé, e a fé é naquilo que eu não vi. Quando eu vejo, para de ser fé. A fé é aquilo que eu creio, e Deus vai confirmando pela minha vida. É isso. Agora nós estamos aí, olhem só, raciocinem comigo. Depois, se eu for preso, vocês vão me visitar. Mas pensa, eu sou o anticientífico. Porque eu sou cristão. Aí vem um homem, diz que se acha mulher, vai no médico. E daí ele fala, olha, eu estou com um problema nas trompas. Eu falo, não, tem alguma coisa errada. Não, tem alguma coisa errada. Você pode se sentir, mas você não é. Eu queria fazer uma proposta, às vezes a gente ficar discutindo ideologia de gênero, pense em realidade do gênero. Tem que fazer isso, meus irmãos, olha, as coisas que estão tentando nos convencer, elas não vão funcionar, porque simplesmente não tem lógica. Não tem lógica, irmão, histórico, não tem lógica essas coisas. E lá, eu sei, alguém comentou assim, olha, aquela cena da Santa Ceia de Leonardo da Vinci com os drag queen lá, todo mundo já usou, até uma da Mônica já usou, é verdade. Só que o momento agora é um momento que você não pode cutucar esse assunto. Poxa, irmãos. Alguém me falou, lá na Bahia, que teve um problema, pastor. Ele falou assim, por quê? Porque tem um rapaz lá, que ele é negro ou é preto que fala? Como é que chama, pessoal? Porque por causa disso não quero ser preso não, hein? Me fala. É preto, né? Tá, é preto. Aí ele falou, a gente chama ele de negão. Aí agora não pode mais chamar de negão, ele fala, me chama de negão. E eu falo, não posso chamar de negão porque eu sou preso. Aí eu falei, mas isso não é comigo não, eu nem sei o que eu vou falar para você, porque afinal, ele quer ser chamado de negão, mas não pode ser, porque vai ser preso. Não. Hoje eu posso fazer uma piada com a cor da pessoa? Não posso.
Fala, mas sempre fez piada com um monte de coisa, mas não posso, é como o cristianismo. Sempre fizeram piada, sempre fizeram piada. Só que agora é o momento que você está me cutucando, é só isso. Você está me provocando, eu não vou te revidar, mas você está me provocando, o mundo está te provocando. Mas não se preocupem, onde é mesmo que ocorre as Olimpíadas? Não é na França? Onde nasceu o iluminismo? Onde alguém disse, a Bíblia em 100 anos não vai mais existir? E ele falou isso já faz mais de 200? Mesmo lugar, irmãos, onde o homem é exaltado e Deus é negado. Os franceses são piores que nós? Não, de jeito algum. Todos nós somos pecadores e temos que voltar ao nosso Deus, e nós vamos para o mesmo caminho, irmãos. Nós vamos para o mesmo caminho, sabe por quê? Porque o mundo está tendo só prejuízo. Quando você se afasta de Deus, você tem prejuízo, não prejuízo financeiro, prejuízo de vida. Nós resolvemos, que prejuízo se limita à vida financeira. Não é, irmãos. Prejuízo é de vida. Quando uma coisa é cara ou barata para mim, depende do meu custo de vida. Ontem eu fiz um encontro de casais, lá em Monte Belo. E daí, os irmãos que já me conhecem, eu fiz aquele pão, sabe aquele pão que você alguns gostam lá, que eu faço? Demora 24 horas para fazer. 24 horas. Aí eu dei de presente para o pastor Elias. Eu falei, eu dou esse pão com alegria. Sabe por quê? Porque se você achar ruim, você só vai lembrar, o pastor demorou 24 horas para fazer. Já valeu o presente, pode até estar ruim. Sabe quando você ganha, a gente ganha, pastor Neil? Você já ganhou, já viu também, aqueles desenhos de crianças assim que não tem, a gente guarda, porque não tem preço aquilo. Não tem preço. É bonito? A figura talvez não, o desenho não, mas a intenção não tem preço. Esse é o prejuízo. Abandonar a Deus, você tem um prejuízo. Dá uma olhada, o que Oséias, volta para Oséias. Volta para Oséias. Capítulo 13. Verso 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Rebelar contra Deus só nos dá prejuízo. Lembra que Jesus fala para Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Eu vou dar um pulo lá em Mateus, capítulo 23. Você não precisa disso se não quiser, mas eu vou lá, hein? Mateus 23, 37. Mateus, capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Em Jerusalém, Jesus é condenado. Em Jerusalém, eles expulsam Jesus. Algumas décadas depois, destrói Jerusalém. Quase 2000 anos depois, que eles voltam para lá. Só prejuízo. Sua vida está sendo um prejuízo? Pode ser que você esteja longe de Deus. E eu te convido hoje a restaurar, como o profeta Oséias, como o profeta Jeremias, como Jesus falou, volta, para de ter prejuízo, volta para Deus. Você está em base errada, está correndo na esteira. Sabe, na academia, eu tentei fazer academia, mas olha, eu tenho que me concentrar que eu preciso. Porque eu me achei tão ridículo, porque a pessoa falou assim, olha,
Eu corri 10 quilômetros. Eu falo, tá, e chegou aonde? Não saí do lugar. Aquilo me deixa... Eu fico tão nervoso com aquilo, mas eu sei, a médica falou que eu preciso de fazer. Mas eu falo, eu corro 10 quilômetros para chegar lá. Não, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Eu falo, meu rapaz, eu já prefiro pegar um carro e andar, porque daí pelo menos eu chego a algum lugar. Correr em esteira ajuda os músculos, mas não ajuda objetivos. Sabe por que a gente corre em esteira? Porque está perigoso andar lá fora. O bom seria lá fora, com ar. Agora a gente está lá porque é perigoso. Prejuízo. Abandona Deus, é prejuízo. Faz uma contabilidade da sua vida. Está sofrendo, talvez seja porque você está longe de Deus. Como aquele povo. E olha, aquele povo era religioso, hein? Não adianta você falar para mim, pastor, eu venho na igreja todo domingo. Irmãos, isso não basta. E isso tem que ser um reflexo, não causa. Por quê? Volta para Oséias comigo, por favor. Volta para Oséias lá. Capítulo 6. Verso 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. É isso que tem que fazer. E quando você vai atrás do que o profeta está falando, sabe de quem que Oséias está falando? Está falando de Cristo, porque toda a Escritura fala de Cristo. É isso que ele fala. Cristo é que ele nos restaura. Ele restaura. Tenha certeza. Cristo restaura. E sabe o que é restauração? Lá em casa eu estou mexendo num piso lá e eu estou reformando. Diferente. Formando. Eu estou mudando o meu piso do quintal. Não é restaurar. Restaurar é voltar ao original. Isso é restaurar. Restaurar é algo difícil, porque eu tenho que saber o que é que o principal... Vamos imaginar uma obra de arte. Você imaginou como é que é uma restauração de uma obra de arte? A pessoa vai ter que estudar quando foi pintado isso, que tipo de tinta usava naquela época, porque eu não vou poder usar a tinta de agora, eu tenho que fazer uma tinta pelo menos parecida. Quais eram as cores? Qual a escola de arte que esse artista seguia? Eu tenho que entender o que ele pensava, entender o que ele estudava, entender a técnica dele, entender a tinta que ele usava para restaurar. Por isso, só conseguimos nos restaurar como ser humano quando vamos no nosso Criador. E lembra que por Cristo, por Ele, foram criadas todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Tem que voltar para Cristo. Se você vai pegar um outro modelo, pode pegar outro modelo. Eu quero ser igual aquela tal pessoa. É Cristo, não. Então você pode fazer uma reforma. Vou pôr uma cara de honesto. Restaurar só no original. E quer saber como que nós fomos feitos no original? Aqui. Quer saber qual tinta que foi usada? Aqui. Quer ver qual era a escola de artista que foi usada? Aqui. Não menospreze, meus irmãos, não menospreze. Eu peço para vocês, especialmente vocês que estão estudando aí, é tanta coisa que acontece eu sei que nas universidades, eu não sou só delas, eu não sou contra não, hein? Esse negócio de tira o filho da universidade não é comigo não, pode estudar, eu estudei. Não tem problema não, é a mesma coisa. Pensa que é novo? A Mariana é um pouco mais novinha, mas ela fez, quando ela entrou na faculdade, primeira aula, alguém pergunta, quem aqui crê na criação de Adão e Eva? Olha a Mariana lá, pastor. Para quê? Para levar bolacha. Alguém chega para ela e fala, você vai sofrer nesse lugar. Lembra? Você nunca será, você vai sofrer aqui. Não é novo não, pessoal. E olha que faz mais de 5 anos que ela estudou. Um pouquinho mais. Irmãos, faz mais de 5 anos. O problema é o mesmo desde a época de Oséias, desde a época de Jeremias, desde a minha época, desde a época de vocês. O problema é um só, se afasta de Deus, tem prejuízo. É isso.
E tinha aviso, irmãos, muito antigos. Nós estamos falando com o povo, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, quantos que moravam lá em Jerusalém na época de Cristo, que eles seguiam um exemplo chamado Moisés. Moisés falou e Moisés pronto. Por que não ouve o que Moisés falou? Lá em Deuteronômio, eu vou abrir lá em Deuteronômio, lá no 5º livro da Bíblia, hein? Deuteronômio capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, no verso 15, olha o que Moisés diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Como nós aprendemos na mensagem desta manhã, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, eles interpretam o Antigo, só que com a inspiração do Espírito Santo de Deus. E aí vem um homem chamado Estevão. Na hora do seu apedrejamento, ele olha para o povo que está apedrejando, que é o povo de Israel, que são os judeus, que falam que obedecem Moisés. Ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 37. Olha, se tem muita referência bíblica, vou fazer aqui uma propaganda. Você tem esse vídeo essa semana à disposição no nosso canal do YouTube, você escuta de novo, dá para você ir mais devagar, pausar e anotar, tá bom? Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 37, Estevão diz assim: falando de Cristo, tá? Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta, como eu, a ele ouvireis. Esse é Cristo. Então, não adianta você declarar: eu leio a Bíblia, eu acredito na Bíblia. Se você não vê as promessas e põe na sua vida, não adianta. Aquele povo também decorava a Bíblia, sabia a Bíblia, não tinha ainda divisão de versículo e de capítulo igual hoje não, hein? Sabiam a Bíblia, abria e sabia onde estava. Sabe como é que eles fazem, irmãos? Olha, eu peguei um pergaminho lá do judeu lá, começa assim, olha, o pergaminho tem uma certificação, aí esse pergaminho começa em, aí põe Esdras, não sei o que, termina para dizer que parte que é. Eles sabiam a parte que era, só que não obedecia, não adianta. Se você lê só a Bíblia, se você vem na igreja, mas você não obedece, não adianta. Está igual o povo de Israel. Seja curado por Cristo. Seja restaurado por Cristo. Irmãos, esse Oséias aqui, que está falando, ninguém ouve. Ninguém ouve esse homem. E por que é que não ouvem? Sabe por quê? Porque abandonam o Senhor. Eu só quero alertar, irmãos, porque eu fiquei bem impressionado com as Olimpíadas, com as eleições que estão chegando, as eleições mundiais. Vocês estão vendo que sempre há uma manobra e o povo só é manobrado. E eu não quero dizer em quem você vai votar, eu só quero te pedir hoje que você olhe o mundo, assim como o profeta Oséias, assim como o profeta Jeremias olhou. A nossa ideia é: nós vamos seguir a vontade do Senhor. Essa é a ideia que nós temos. Eu vou te convidar a ler o livro de Oséias. Leia e descubra nele Cristo. E sabe como é que ele termina? Capítulo 14, o último versículo, no verso 9, Oséias 14, 9, ele encerra o texto dele dizendo assim: quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Viu? Quando você está no caminho, ele está falando de Cristo.
Não é a justiça própria, é a justiça de Cristo. Porque Jesus que disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como eu já li, e ninguém vai ao Pai, no caso ele fala, vem ao Pai, senão por Ele, senão por Cristo. É só isso. Se você sair desse caminho, se não estiver nesse caminho, a Bíblia diz que cairá. Os que não estiverem cairão, é um negócio simples. É simples. Há dois tipos de pessoas. Aqueles que aceitaram a luz e aqueles que rejeitaram a luz. E a Bíblia já diz, aqueles que rejeitaram a luz já estão condenados, porque rejeitaram o Filho de Deus. Quem é sábio, entenda. Os males que vêm no nosso país, em Israel, no Reino do Norte, pensa, quem que você acha? Foi a Síria que invadiu e foi mais forte que Israel e dominou o Reino do Norte? Claro que não, foi Deus que deixou. Eles já tentaram invadir o Reino do Sul. A Síria, olha para você ter uma ideia, a Síria tentou invadir o Reino do Sul e Deus falou, não vai sair nenhuma flecha, eles vão embora. Não precisa nem de guerrear, não vai ter flecha. O Senhor Deus, Ele coordena toda a humanidade. Quando Jeremias fala do Reino do Sul lá, que ele fala, olha, se arrependo, eles não querem se arrepender, o castigo vem. Porque a mesma coisa que Oséias tinha falado 100 anos antes, abandona o Senhor, tem prejuízo. Uma olhada, nós temos amigos aqui, por causa até da nossa, os missionários foram norte-americanos, nós temos amigos lá. Os Estados Unidos está abandonando Deus. Prejuízo. Não se preocupe, prejuízo. Não vão conseguir, porque abandona Deus é prejuízo. A Europa abandonou Deus, prejuízo. O Brasil está cada vez mais com os crentes abandonando a Deus, prejuízo. Mas eu quero te falar hoje, eu hoje quero voltar em Oséias capítulo 6, verso 1. Eu vou até encerrar, porque eu só quero que você pense nisso nessa noite. O convite de Jesus Cristo é, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o convite de Oséias é, vinde e tornemos ao Senhor. Porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará e nos corrigirá a ferida. Vou pedir para você, pense na sua vida espiritual. Sua vida está sendo uma vida digna de Cristo? Você está realmente acreditando na Bíblia, lendo, meditando na Bíblia? É isso. Deus realmente tem sido importante para você? É isso que Ele tem sido? Pensa. Sua vida hoje espiritual está no lucro ou está no prejuízo? Porque Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho até. Ele diz, ganho é lucro. Em algumas traduções diz lucro. E por que lucro? Porque se você morrer vai estar com o Senhor, e com o Senhor sempre é ganho. Com o Senhor sempre é lucro. Sem o Senhor é sempre prejuízo. Faça a contabilidade, venha para Cristo. Torne ao Senhor. Você que está longe, eu peço hoje, reflita, venha para o Senhor, volte para Ele, seja restaurado, vamos voltar no original. Talvez você que trabalhou, ou trabalha, e sabe que está fraquejando, volta para o original, volta. Você que está longe, sair da igreja, volta. Não precisa ser para essa, volta para Cristo. Porque senão sua vida é só prejuízo. Para de olhar os prejuízos. Vamos lá, vinde. Tornemos ao Senhor. Ele despedaçou, mas Ele vai curar. Jesus foi despedaçado, moído na cruz, para nos dar salvação. Ele pode fazer isso ainda hoje. Aceite Cristo hoje. E você que está longe, volte hoje. Retorne. Tornemos ao Senhor. Vamos orar. Vamos pensar nisso. Eu vou pensar na minha vida e quero que você pense na sua, por favor, e reflita. Como é que está a contabilidade da sua vida espiritual?
Tem abandonado o Senhor? Não abandone. Daqui a pouco nós vamos cantar e nós vamos falar com você se você não quer tomar uma decisão pública, porque a Bíblia diz que com o coração você crê para a justiça, mas com a boca você confessa para a salvação. Então, se prepare para você tomar decisões nessa noite. Senhor Deus, nós queremos voltar a Ti e nós pedimos perdão, porque nós somos impuros, nós somos um povo de lábios impuros, mas nós queremos, ó Pai, falar das Tuas maravilhas. Purifica a nossa boca, Senhor. Purifica a nossa alma, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que estão vivendo uma vida de prejuízo, Senhor, porque estão longe dos Teus caminhos, que hoje voltem. Pai, toca-lhes o coração. Tenha misericórdia, Pai. Que possam voltar a Ti. Talvez pessoas hoje que nunca ouviram falar de Cristo, mas hoje possam aceitá-lo e ter uma vida ao Teu lado. Eu peço, Pai, que o Senhor nos perdoe. Quando somos feridos, Pai, nós nos esquecemos que o Senhor causa a ferida para nós voltarmos a Ti, que nós possamos voltar. Perdão por isso, Senhor, e que o Teu Santo Espírito hoje trabalhe para que haja salvação. Nós pedimos em nome daquele que é o caminho, em nome daquele que nos restaurou, oramos em nome do Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos ficar em pé, vamos cantar com